Olá, meu nome é Augusto e junto com o João, o Lucas, o Natan e o Vinícius, vamos abordar o assunto do módulo 3, do projeto Cálculo Numérico para Todos do professor Aníbal, que trata da resolução de sistemas lineares. Para isso, vamos introduzir rapidamente o conceito de um sistema linear, que corresponde a um conjunto de equações que possuem variáveis entrelaçadas, sendo dependentes uma das outras, como na forma mais geral exposta, em que temos m equações e n variáveis. Uma característica interessante dos sistemas lineares, que nos será útil para a resolução dos problemas, é que eles podem ser modelados na forma matricial, ax igual a b, em que A recebe os coeficientes de cada variável na ordem correta, x é um vetor coluna que recebe cada incógnita, e b é um vetor também coluna que recebe o retorno de cada equação, sendo valores constantes. Há diversos métodos de resolução para sistemas lineares, mas daremos destaque nesse momento aos métodos iterativos, sendo eles Gauss-Jacobi e a sua forma aprimorada, Gauss-Seidel, uma vez que eles são mais interessantes para resolver sistemas complexos, já que exigem uma capacidade computacional menor. O enunciado pedia que a gente estimasse a temperatura em uma placa, como a exposta pela figura, através dos dois métodos iterativos, com uma precisão de 0,01 e o máximo de iterações de 20. Precisamos rodar o programa para 2 RAs e demonstrar o processo a cada iteração. Ao final, ainda há uma comparação de desempenho entre os métodos. A modelagem da situação também nos foi fornecida. Percebe-se que temos 4 equações com 4 variáveis, T11, T12, T21 e T22, e os parâmetros W, X, Y e Z são dependentes de cada RA, sendo parametrizados. Para um entendimento melhor de cada método, o Vinícius agora vai nos mostrar uma abordagem mais teórica sobre cada um. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Agora eu vou tratar um pouquinho sobre os dois métodos que nós vamos utilizar nesse trabalho. E o primeiro deles é o método de Gauss-Jacobi e o segundo é o método de Gauss-Seidel. Antes de tudo, pessoal, é importante ressaltar o que é o método iterativo. O método iterativo ele consiste em pegar um sistema que é ax igual a b e transformar em um sistema que é x de k mais 1 é igual a c x de k mais g. E o que significa cada componente dessa equação linear? O componente x significa um vetor que vai ser uma proposta de solução. E esse vetor ele vai sendo atualizado a cada looping que o meu programa realizar. Já o C ele significa uma matriz n por n, que vai ser utilizada para essa verificação. Já o G é um vetor n por 1. Qual que é o objetivo, então, do método iterativo? O método iterativo ele vai rodar até que a minha proposta de solução x de k se iguale a um alfa, sendo alfa a solução do sistema linear ax igual a b. Mas aí vem a pergunta, será que cada iteração que eu fizer vai me levar até a solução do sistema linear? Pensando nisso, nós temos que definir um teste de parada para o meu programa. Esse teste consiste em pegar o máximo componente de um vetor x de k e subtraí-lo do máximo componente do vetor x de k mais 1. Isso significa que eu vou aferir se o meu valor está dentro de uma precisão epsilon. Se esse valor tiver dessa precisão epsilon, o meu programa para. Outra forma de eu fazer isso é através do máximo de iterações. Caso o primeiro critério, que é o teste de parada, não estiver dando certo, o meu sistema não estiver convergindo, eu vou definir o máximo de iteração e quando esse máximo ser atingido, meu programa ele vai parar. Agora eu vou elicitar um pouquinho sobre cada um desses métodos. O método de Gauss-Jacobi ele consiste em eu isolar cada membro x da diagonal principal. Então, como é que eu faço isso? O x1, por exemplo, ele vai ser
o B1, que é o membro do vetor B, menos o A12 vezes x2, menos o A1n vezes xn, e assim vai. Para cada linha eu faço esse processo. Então é legal reparar que, através dessa representação, eu vou definir o meu vetor x de k mais 1, e aqui dentro o meu vetor x de k. A partir de valores de x de k, eu vou tendo o valor de x de k mais 1. E é legal também perceber que a minha matriz C do método iterativo, ela vai ser dada por uma matriz n por n, em que a diagonal principal é zero, visto que eu retirei esses membros, e os demais membros vai ser dado por menos o membro que já estava lá, no caso 1, 2, dividido por o A1, que foi que era o coeficiente da linha que foi retirado. E o meu vetor G, ele vai ser dado por B1 dividido por A1, e eu repito esse processo até ser BN dividido por N. Aí vem, será que fazendo isso vai dar certo? Qual que é o meu critério de convergência? Para eu ter certeza que, se eu aplicar o método de Gauss-Jacobi, eu vou chegar numa solução do sistema linear. O critério é o seguinte: o alfa, definido como a soma dessa linha I, o alfa de soma dessa linha I, dividido por AI, tem que ser menor que 1 para I de 1 a N. Então, eu vou fazer isso para cada linha. Tomando como exemplo a linha 1, eu tenho que somar cada componente dessa linha, dividido pelo A1, e se isso dá menor que 1, meu sistema ele converge. Já para o método de Gauss-Seidel, ele é parecido com o método de Gauss-Jacobi, com exceção de uma melhoria no método que a gente faz, que consiste em atualizar o componente do vetor x até uma posição j igual a i menos 1. O que isso significa? No método da Gauss-Jacobi, eu percebo que para encontrar o xk mais 1, 2, eu faço A1 dividido por A22 vezes B2 menos A21 x1 de k. Então, repara muito bem aqui. E já no método de Gauss-Seidel, eu faço menos A21 vezes x1 de k mais 1. Então, eu pego esse x1 de k mais 1 que eu encontrei aqui em cima e já jogo ele aqui embaixo. Fazendo esse processo para cada linha, atualizando os valores que eu encontrei acima, eu vou ter uma precisão muito maior. Então, aqui é uma representação de uma notação para que eu faço. E qual que é o meu critério de convergência, no caso do método de Gauss-Seidel? Esse critério ele chama critério de Sansfield e consiste em um beta ser menor que 1. Então, para achar esse beta, eu tenho essas duas expressões. A primeira expressão ela é equivalente a para eu achar o alfa no método de Gauss-Jacobi. Agora o BI, que é o que eu vou analisar aqui em cima, ele consiste nessa expressão aqui. E o interessante é que quanto menor for o valor de beta, mais rápida será a minha convergência. Bom, a todos, tudo bem? Eu sou o Natan e eu vou explicar melhor para vocês agora a parte do código de Gauss-Jacobi. Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa importar as duas bibliotecas necessárias para o programa rodar, que são as bibliotecas Random e Math. Em sequência, a gente vai ter que utilizar esse código que o professor forneceu, para a gente calcular especialmente a matriz Bzinho, que são os valores propriamente ditos, em função evidente daquela equação, ax igual a b, que a matriz x é formada pelas variáveis de temperatura que a gente precisa calcular, e a matriz Bzinho é composta por esses valores que dependem do nosso RA do usuário que quando ele digitar. Então, explicando melhor agora o método em si do Gauss-Jacobi, a gente tem duas condições que precisam ser estabelecidas, o número de iterações máxima e a precisão.
O número de iterações máxima é 20 e a precisão é 0,01. Então, nesse primeiro momento, a gente vai procurar atender a precisão. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai estabelecer uma comparação entre duas listas, entre as listas compostas pelos elementos x e xk, atendendo essa precisão de 0,01. Então, a gente vai fazer uma soma dessas listas, né, do elemento posterior e o anterior, né, o xk e o x, de maneira que essa soma, se ela for menor do que a precisão, o programa continua rodando, e se for maior do que a precisão, o programa para. Então, explicando melhor agora o método de Gauss-Jacobi propriamente dito e função da matriz A, que a gente vai conseguir construir essa matriz A com base nos elementos das equações que o professor forneceu no enunciado para calcular a temperatura, a matriz Bzinho, que é formada pelos elementos do nosso RA, o número máximo de iterações, que é 20, e a precisão 0,01. Então, a gente vai estabelecer uma matriz N, que é composta pelo complemento da matriz Bzinho, assumindo uma solução inicial verdadeira, e essa linha 40 aqui, essa x é igual a b ponto copy, é basicamente a matriz X, ela vai incorporar os elementos da matriz B sendo atualizada a cada interação. Então agora nosso objetivo é fazer com que cada elemento dessa matriz Bzinho seja dividido pelo valor da diagonal principal em módulo, né? Esse é o nosso objetivo. Então para isso a gente tem que garantir que o valor dessa diagonal principal não seja zero, né? Porque se for zero não tem como acontecer, isso não é válido. Bom, estabelecendo agora nossas condições, número máximo de iteração igual a 20 e a precisão inicial igual a 0,01, a gente vai para a segunda condição que a gente precisa atender, que é o número máximo de interações para a solução. Então, para isso, nosso objetivo é eliminar todos os valores da diagonal principal, ou seja, C igual a zero, de maneira que o xk é o elemento posterior e esse x é o elemento anterior. Então, a gente vai fazer sempre essa subtração, né, do xk pelo x, de maneira que a diagonal principal seja anulada. Bom, então agora que a gente conseguiu anular todos os elementos da diagonal principal, é só agora terminar o código para ele executar perfeitamente. Então agora, para o código parar, a gente tem que estabelecer nessa questão da precisão em relação a x e k, em relação à precisão 0,01, né? Então o elemento x ele é atualizado a cada interação a partir de xk. Então, quando ele atingir o grau da precisão, o programa para, de maneira que agora a gente vai printar, a gente vai evidenciar na tela para o usuário quantas iterações, né, estão sendo utilizadas, né, e o valor de x, ou seja, o valor de temperatura que a gente consegue achar a cada interação dessa. Então, para isso, a gente estabeleceu aqui no caso, né, essa matriz A com base nos elementos, né, das equações que o professor forneceu, e a matriz Bzinho é novamente em função do valor do RA que a gente digita, que o usuário digita no começo. Então, testando agora o programa, para o meu RA, que é 186041, a gente vai chegar em valores de x, y, z e w, que são esses aqui em cima. Então, a partir deles, a gente vai fazer todo o programa rodar. Então, a gente vai chegar a uma convergência de valores da matriz, né, com todos esses elementos, utilizando 15 interações. Então, agora o João vai explicar melhor para vocês como é que calcula essas temperaturas que a gente deseja obter com base no método de Gauss-Seidel. Muito obrigado. Bom, dando continuidade ao que o Nathan acabou de explicar, vamos falar um pouco do método de Gauss-Seidel. O programa ele é bem semelhante ao método de Jacobi, tendo uma leve diferença aqui de alteração numa função de while. Inicialmente, então, definimos novamente quais são as variáveis para a comparação, que é o x, o xk, e utilizando a precisão EPS, que é dada pelo professor. Novamente vemos aqui a função zip, que ela vai misturar o conteúdo das duas variáveis em uma só. E aí, para a definição da função de Gauss-Seidel, que tem uma leve alteração, mas ela mantém o mesmo escopo do Jacobi. Então, nós utilizamos o método de solução, indicamos se tem ou não solução. Aqui, como a gente coloca true, significa que a gente assume inicialmente que tem uma solução. Aí, para o método das interações, a gente copia o primeiro valor de x para utilizar no xk. Aqui nós realizamos uma condição de if, né, ou seja, um condicionamento. Se para esse valor de equação tiver uma solução, beleza, nós saímos como a solução certa, primeiro que a gente assumiu. Caso contrário, else, temos uma solução falsa, ou seja, não tem solução para essa equação. Bom, então, o que altera exatamente do método de Gauss-Seidel para o método de Jacobi? Como podemos ver aqui, nós
definimos a função while novamente. Então, nessa alteração de for, vamos fazer uma leve mudança. Ao invés de usar o igual, que nós vemos no Jacob aqui, nós vamos usar o maior. Ou seja, se o índice da linha for maior do que a coluna, ele vai realizar a operação dessa equação. Lembrando que a gente está usando o valor de xk ao invés de x. Mas, lembrando que aqui em cima, o x, na verdade, nós utilizamos o primeiro valor de x para o xk, ou seja, para o início da iteração, o mesmo valor de x vai ser usado, caso contrário, teremos um erro no código. E, ao invés de usar uma condição de negação, que seria o else, nós vamos usar um elif, que ele evita a negação da condição acima imposta. E aí a gente aplica aqui para o valor de x, que seria utilizado ao invés do xk. Novamente, então, se nós rodarmos o código aqui para o RA, nós vamos ter aqui os valores estimados da temperatura. Olá pessoal, eu sou o Lucas e hoje eu vou apresentar os resultados e a comparação de ambos os métodos para os sistemas lineares, o método de Gauss-Jacob e o método de Gauss-Seidel. Bom, para o RA dado aqui, a gente pode observar que as temperaturas obtidas são bem próximas, diferenciadas apenas em casas decimais. Porém, a principal diferença aqui deles é o número de iterações, que um foi 15, o Jacob, e o Seidel 9. Bom, o que era esperado, né? Porque o método de Seidel, ele utiliza os valores de x encontrados para encontrar novos valores de x, e dando sequência ao programa, no caso, né? Ao código. E isso faz com que converja mais rápido no resultado. Então, diminui o número de passos que o programa tem que dar para obter o resultado. Então, mas não é sempre que vai acontecer isso. Tem vezes que o método de Gauss-Jacob vai ser melhor, dependendo do número que for colocado para ele fazer o código. Bom, esse foi testado para um RA, e agora o teste para o outro RA. A gente pode observar a mesma coisa, 15 interações para o Jacob, 9 para o Seidel, e bem próximos os valores da temperatura. Bom, pessoal, agradeço por ter assistido o vídeo até aqui, e se inscreva no canal e deixe seu joinha.